estava, não. Esta reunião está sendo gravada. Então, vamos lá. Vamos começar a ler a lei de protesto. Quem está acompanhando a gente sabe que é um grupo de estudo, a gente erra às vezes ao falar, mas a intenção é se preparar para a prova, é conversar mesmo e lembrar, quando você estiver fazendo a prova, das conversas, das coisas que está sendo feita aqui. É algo que fica mais fácil. Então, quem está acompanhando a gente já deixa um joinha ali para ajudar. Se não quiser, antes de ver se o conteúdo é bom ou ruim, dá o joinha, espera, no final, se gostar, dá o joinha. Se não gostar, dá o joinha para baixo lá e xinga a gente, não tem problema. Mas o importante é participar aqui. Vamos lá, então. Artigo 1. Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento da obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Parágrafo único. Inclui entre os seus títulos, sujeito a protesto, a certidão de dívida ativa da União, os estados, o DF, o município e das respectivas autarquias e fundações. Atenção, STJ. Caiu na prova de fiscal do Cefaz e o PGM, né, que é procurador municipal. Fazendas públicas, estaduais ou municipais podem fazer o protesto da CDA, mesmo que não exista lei local autorizando. A validade do protesto de CDA emitida pela Fazenda Pública Estadual ou Fazenda Municipal não está condicionada à prévia existência de lei local que autorize a adoção dessa modalidade de cobrança extrajudicial. Artigo 2. Os serviços concernentes ao protesto, garantidores da autenticidade, publicidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos ficam sujeitos ao regime estabelecido nessa lei. Artigo 3. Compete privativamente ao tabelião de protesto de título, na tutela dos interesses públicos e privados, a protocolização, a intimação, o acolhimento da devolução ou do aceite, o recebimento do pagamento, do título e de outros documentos de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar, desistência do credor em relação do mesmo, proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados na forma dessa lei. Capítulo 2 da Ordem de Serviço, artigo 4, o atendimento ao público será, no mínimo, de 6 horas diárias. Essa lei também está na lei dos cartórios, né? Eles têm um mínimo de 6 horas diárias, e lembrando que o cartório de registro civil, ele é ininterrupto, ele não para aí em final de semana, sábado, domingo ou feriado. Artigo 5º, todos os documentos apresentados ou distribuídos no horário regular serão protocolizados dentro de 24 horas, obedecendo à ordem cronológica da entrega, que é a prenotação, a famosa prenotação. Parágrafo único. Ao apresentante será entregue recibo com características essenciais do título ou documento de dívida, sendo de sua responsabilidade os dados fornecidos. Artigo 6º. Tratando-se de cheque, poderá o protesto ser lavrado no lugar do pagamento ou no domicílio do emitente, devendo o referido cheque constar a prova de apresentação ao banco sacado, salvo se o protesto tenha por fim instituir medidas pleiteadas contra o estabelecimento de crédito. Capítulo 3, da distribuição. Os títulos e documentos da dívida destinada a protesto somente estarão sujeitos à prévia distribuição obrigatória nas localidades onde houver mais de um tabelionato de protesto e títulos. Parágrafo único. Onde houver mais de um tabelionato de protesto de título, a distribuição será feita por um serviço instalado e mantido pelos próprios tabelionatos, salvo se já existir ofício distribuidor organizado antes da promulgação desta lei. Os títulos e documentos de dívida serão recepcionadas, distribuídas e entregues na mesma data aos tabelionatos de protesto, obedecidos os critérios de qualidade e quantidade. Parágrafo 1º. Poderão ser recepcionadas as indicações a protesto da duplicata mercantis e da prestação de serviço por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados, sendo de inteira responsabilidade do apresentante os dados fornecidos, ficando a cargo dos tabelionatos a mera instrumentalização das mesmas. Parágrafo 2º. Os títulos e documentos de dívida mantidos sobre a forma escritural
nos sistemas eletrônicos de escrituração ou nos depósitos centralizados que trata a Lei 12.810, de 15 de maio de 2013, poderão ser recepcionados para protesto por extrato, desde que atestado por seu emitente, sob as penas da lei, que as informações conferem com o que consta na origem. Capítulo 4, da apresentação e protocolização, artigo 9º. Todos os títulos de documentos de dívidas protocolizados serão examinados em seus caracteres formais e terão curso, se não apresentarem vícios, não cabendo ao tabelião de protesto investigar a ocorrência de prescrição ou caducidade. Aí teve uma pergunta no TJ do Rio de Janeiro sobre protesto. A legislação vigente exime o tabelião de protesto da responsabilidade de investigar a ocorrência da prescrição ou caducidade do título ou documento de dívida, responsabilizando apenas pela observância de seus caracteres formais que obstam o registro do protesto. Foi a letra da lei. Atenção, nos termos do artigo 9 da Lei 9492, de 97, a obrigação do tabelião é com a forma do título. Logo, não seria correto o tabelião analisar prescrição ou decadência, pois isso se refere ao mérito da obrigação e não seria de sua competência fazer tal análise. Parágrafo único. Qualquer irregularidade formal observada pelos cartórios, qualquer irregularidade formal observada pelo tabelião obstará ao registro de protesto. Artigo 10. Poderão ser protestados títulos e outros documentos de dívida em moeda estrangeira, emitida fora do Brasil, desde que acompanhado de tradução efetuada por tradutor público juramentado. Parágrafo 1º. Constarão obrigatoriamente do registro de protesto a descrição do documento e sua tradução. Parágrafo 2º. Em caso de pagamento, este será efetuado em moeda corrente nacional, cumprindo ao apresentante a conversão na data da apresentação da documentação para protesto. Parágrafo 3º. Tratando-se de título ou documentos de dívida emitida no Brasil, em moeda estrangeira, cuidará o tabelião de observar as disposições do Decreto-Lei 857, de 11 de setembro de 69, e legislação complementar ou superveniente. Artigo 11º. Tratando-se de título ou documentos da dívida sujeita a qualquer tipo de correção, o pagamento será feito pela conversão vigorante no dia da apresentação, no valor indicado pelo apresentante. Artigo 11º-A. Fica permitido ao tabelião de protesto e ao responsável interino pelo tabelionato territorialmente competente, por meio da Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados do tabelião de protesto previsto no artigo 41A dessa lei, a recepção do título ou documento de dívida com recomendação do apresentante ou credor, caso este assim opte e requeira expressamente de proposta de solução negocial prévia ao protesto, observando o seguinte: o prazo de resposta do devedor para a proposta de solução negocial será de 30 dias, segundo o que vier a ser fixado pelo apresentante, facultada a estipulação do valor ou percentual do desconto da dívida, bem como das demais condições de pagamento, se for o caso. O tabelião de protesto ou responsável interino pelo tabelionato expedirá comunicação com o teor da proposta ao devedor por carta simples, por correio eletrônico, por aplicativo de mensagem instantânea ou por qualquer outro meio idôneo. Para inciso 3º, a remessa será convertida em indicação para protesto pelo valor original da dívida, na hipótese de negociação frustrada e se não houver a desistência do apresentante ou credor. Parágrafo 1º. A data da apresentação da proposta de solução negocial, de que trata o caput desse artigo, é considerada para todos os fins e efeitos de direito, inclusive para direito de regresso, interrupção da prescrição, execução, falência e cobrança de emolumentos, desde que frustrada a negociação prévia e esta seja convertida em protesto. Então, a data de apresentação da proposta de solução negocial é considerada para todos os fins de direitos. Parágrafo 2º. Em caso de concessão de desconto ao devedor,
os cálculos do emolumento do tabelião, dos acréscimos legais e da verba destinada ao ente público e entidade a título de custo e contribuição e ao custeio dos atos gratuitos do registro civil das pessoas naturais, deverá ser feito com base no valor efetivamente pago. Quando forem exitosas as medidas de incentivo à solução negocial prévia, será exigido do devedor ou interessado no pagamento, no momento de quitação da dívida, o pagamento dos emolumentos. Então, no momento da quitação da dívida, paga os emolumentos, dos acréscimos legais e das demais despesas, com base na tabela de protesto vigente na data de apresentação do título ou documento da dívida, bem como do preço devido à Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados pelos serviços prestados. Parágrafo 4º. Para aquela medida de incentivo à solução negocial prévia apresentada entre 31 e 120 dias, contados do vencimento do título ou documento de dívida, será exigida do apresentante ou credor o pagamento antecipado do preço devido à Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados pelos serviços prestados. Parágrafo 5º. Para aquelas medidas de incentivo à solução negocial prévia apresentada após 120 dias, contados do vencimento do título ou documento de dívida, será exigida do apresentante ou credor o depósito prévio dos emolumentos, dos acréscimos legais e das demais despesas, observado o disposto no parágrafo 3º desse artigo. Parágrafo 6º. A proposta de solução negocial prévia não exitosa e a sua conversão em protesto serão consideradas ato único para fins de cobrança de emolumento, observado o disposto no parágrafo 3º e no inciso 3º do caput desse artigo. Capítulo 5 do prazo. Essa parte aqui, ela me lembra muito aquela ideia da justiça multiportas, né? Em que foi incentivado uma negociação para você conseguir dar maior celeridade e você não ter um judiciário muito aborroado. Então, eles sabem que logo após o protesto, o próximo passo é entrar com o título judicialmente para fazer a cobrança. E, nesse sentido, eles estão procurando já fazer a composição, eles seguem aquela linha da conciliação e a mediação, só que com um prazo diferente. Então, a solução negocial prévia apresentada entre 31 e 120 dias, contado o vencimento do título ou documento da dívida, será exigido do apresentante ou credor o pagamento antecipado do preço devido à Central Nacional Eletrônicos Compartilhado pelos serviços prestados. Foi interessante, isso eu não sabia. E tinha também na área de protesto essas medidas, esses incentivos. Capítulo 5 do prazo. Marcelo, você viu aí, você reparou aí que no artigo 11A é tudo de 2023, né? Bem recente isso aí, né? Isso aí tem tudo para cair, porque não caiu em prova nenhuma, pelo que está marcando aqui até agora. Então tem tudo para cair na prova de cartório de Minas, esse artigo 11A, e com certeza vai cair. Tem sim. No Enan também, né? Porque essa lei parece que está no, pelo que eu vi, está no edital deles. Então, ela tem tudo para cair. Artigo 12. O protesto será registrado dentro de 10 dias úteis, contados da protocolização do título ou documento da dívida. Parágrafo 1º. Na contagem do prazo a que se refere o caput, exclui-se o dia da protocolização e inclui-se o do vencimento. Aqui segue a regra geral do CPC. Parágrafo 2º. São 3 dias úteis. 3 dias úteis? Ah, tá. O protesto será registrado dentro de 3 dias úteis, então não segue. É o parágrafo 1º que, na contagem do prazo, exclui o dia da protocolização, mas você tem 3 dias úteis, que são caput, em cima, que tem que ser observado. Então, o protesto será registrado dentro de 3 dias úteis, contado da protocolização do título ou documento da dívida. Parágrafo 1º. Na contagem do prazo a que se refere o caput, exclui-se o dia da protocolização e inclui-se o do vencimento. Isso caiu já não só em cartório do TJ Goiás, mas o TJ Goiás, cartório Paraná, caiu na PGE, AP, caiu na Defensoria, caiu em vários concursos.
Parágrafo 2º. Se não é útil o dia em que não houver expediente bancário para o público ou aquele em que este não obedecer ao horário normal. Considera-se não útil o dia em que não houver expediente bancário para o público ou aquele em que não obedecer ao horário normal. Artigo 13º. Quanto a intimação for efetivada, excepcionalmente no último dia do prazo ou além dele, por motivo de força maior, o protesto será tirado no primeiro dia útil subsequente. Capítulo 6º da intimação, artigo 14º. Protocolizado o título ou documento da dívida, o tabelião do protesto expedirá a intimação ao devedor no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada sua entrega no mesmo endereço. Parágrafo 1º. Remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recebimento ou documento equivalente. Parágrafo 2º. A intimação deverá conter nome e endereço do devedor, elemento de identificação do título ou documento da dívida, e prazo limite para cumprimento da obrigação no tabelionato, bem como o número de protocolo e valor a ser pago. Parágrafo 3º. O tabelião de protesto poderá utilizar meio eletrônico ou aplicativo multiplataforma de mensagem instantânea e chamada de voz para enviar as intimações, caso em que a intimação será considerada cumprida quando comprovado o seu recebimento por meio da confirmação de recebimento da plataforma eletrônica ou outro meio eletrônico equivalente. Parágrafo 4º. Após 3 dias úteis, contados da remessa da intimação na forma do parágrafo 3º, sem que haja comprovação de recebimento, deverá ser providenciada a intimação nos termos do parágrafo 1º e 2º desse artigo. Na hipótese de o aviso de recepção ou documento equivalente para retornar ao tabelionato dentro do prazo de 7 dias úteis, deverá ser providenciada a intimação por edital, observado o prazo para a lavratura de protesto consignado no artigo 13 dessa lei. Aqui é interessante, né? Porque basta não dar o retorno que você pode fazer a expedição do edital. Isso é muito contrário ao que está no CPC, né? Que eu sou obrigado a tentar esgotar todos os atos. E também a gente tem que lembrar aqui, teve uma recente mudança no Código Civil que fala que a citação, que antes era pelo correio, ainda, né? Que é pelo correio, é pelo oficial de justiça, agora tem a opção pelo autor ser pelo cartório. O cartório vai poder expedir isso, salvo engano. Esse meio de solução extrajudicial de dívidas é muito efetivo. O cartório de protesto ele tem uma eficácia de cerca de 80% das execuções. Então ele é muito mais efetivo que uma execução judicial, para falar a verdade, porque quando o nome da pessoa é protestado, ele fica agarrado em muita coisa. Faz muito mais efeito do que você entra só com o processo, só mais para frente no processo você vai poder pedir um Serasa Ajude, uma coisa assim, e o protesto já cai na hora, já cai matando. Então, vamos continuar. Parágrafo 6º. Considera-se dia útil para o fim de contagem dos prazos desse artigo aquele em que houver expediente bancário para o público na localidade, conforme definido pelo Conselho Monetário Nacional. Artigo 15º. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do tabelionato, ou ainda ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. Parágrafo 1º. O edital será fixado no tabelião de protesto e publicado no sítio eletrônico da Central Nacional de Serviços Eletrônicos compartilhados dos tabeliões de protesto, prevista no artigo 41A dessa lei, sem prejuízo de outras publicações em jornais eletrônicos. Parágrafo 2º.
Aquele que fornece endereço incorreto, agindo de má-fé, responderá por perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais. Atenção, STJ, a intimação por edital é necessidade de esgotamento dos meios de localização do devedor. O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio de envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto. Capítulo 7, da desistência e sustação do protesto. Artigo 16º. Antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o título ou documento de dívida, pagos os emolumentos e demais despesas. Artigo 17º. Permanecerão no tabelionato, à disposição do juiz respectivo, os títulos ou documentos de dívida cujo protesto for judicialmente sustado. Parágrafo 1º. O título do documento da dívida, cujo protesto tiver sido sustado judicialmente, só poderá ser pago, protestado ou retirado com autorização judicial. Parágrafo 2º. Revogada a ordem de sustação, não há necessidade de se proceder à nova intimação do devedor, sendo a lavratura e o registro do protesto efetivados até o primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da revogação, salvo se a materialização do ato depender de consulta ser formulada ao apresentante, caso em que o mesmo prazo será contado da data da resposta dada. Parágrafo 3º. Tornada definitiva a ordem de sustação, o título ou documento de dívida será encaminhado ao juízo respectivo quando não constar determinação expressa a qual das partes o mesmo deve ser entregue, ou se decorrido 30 dias sem que a parte autorizada tenha comparecido ao tribunal para retirá-lo. Artigo 18º. As dúvidas do tabelião de protesto serão resolvidas pelo juízo competente. Capítulo 8º. Do pagamento. O pagamento do título ou documento de dívida apresentado pelo protesto será feito diretamente ao tabelionato competente, no valor igual ao declarado pelo apresentante, acrescido dos emolumentos e demais despesas. Parágrafo 1º. Não poderá ser recusado o pagamento oferecido dentro do prazo legal, desde que feito no tabelionato de protestos competente e no horário de funcionamento dos serviços. Parágrafo 2º. No ato de pagamento, o tabelião de protesto dará a respectiva quitação e o valor devido será colocado à disposição do apresentante no primeiro dia útil subsequente ao do recebimento. Parágrafo 3º. Quando for adotado o sistema de recebimento do pagamento por meio de cheque, ainda que de emissão de estabelecimento bancário, a quitação dada pelo tabelionato fica condicionada à efetiva liquidação. Parágrafo 4º. Quando do pagamento do tabelionato ainda subsistirem parcelas vincentes, será dada quitação da parcela paga em apartado, devolvendo-se ao original ao apresentante. Capítulo 9º do registro do protesto. Artigo 20º. Esgotado o prazo previsto no artigo 12, sem que tenham ocorrido as hipóteses do capítulo 7 e 8, o tabelião lavrará e registrará o protesto, sendo os respectivos instrumentos entregues ao apresentante. Artigo 21. O protesto será tirado por falta de pagamento, de aceite ou de devolução. Parágrafo 1º. O protesto por falta de aceite somente será efetuado antes do vencimento da obrigação e após o decurso do prazo legal para o aceite ou a devolução. Então, lembrar, é antes do vencimento e após o decurso do prazo para o aceite. Isso caiu no TJ Ceará 2014 do FCC da seguinte forma: analise a seguinte proposição acerca do protesto de título. O protesto por falta de aceite somente poderá ser efetuado antes do vencimento da obrigação e após o decurso do prazo legal para aceite ou devolução.
Parágrafo 2º. Após o vencimento, o protesto sempre será efetuado por falta de pagamento, vedada a recusa da lavratura e registro de protesto por motivo não previsto na lei cambial. Parágrafo 3º. Quando o sacador retiver a letra de câmbio ou a duplicata enviada para aceite e não proceder à devolução dentro do prazo legal, o protesto poderá ser baseado na segunda via da letra de câmbio ou nas indicações da duplicata, que se limitarão a conter os mesmos requisitos lançados pelo sacador ao tempo da emissão da duplicata, vedada a exigência de qualquer formalidade não prevista em lei que regule a emissão e circulação das duplicatas. Isso aí é quando o sacado retiver a letra. O sacador emite uma segunda via e manda protesto. Parágrafo 4º. Os devedores, assim compreendidos emitentes de nota promissória e cheque, os sacados na letra de câmbio duplicata, bem como os indicados pelo apresentante ou credor como responsável pelo cumprimento da obrigação, não poderão deixar de figurar no termo de lavratura e registro de protesto. Parágrafo 5º. Não se poderá tirar o protesto por falta de pagamento de letra de câmbio contra o sacado não aceitante. Daí tem uma atenção do STJ aqui. Na letra de câmbio, não aceita, não há obrigação cambial que vincule o sacado. E assim o sacador somente tem ação extracambial contra o sacado não aceitante, cujo prazo prescricional não sofre as interferências do protesto do título de crédito. O aceite é ato por meio do qual o sacado se vincula à ordem de pagamento emitida pelo sacador, tornando-se o responsável principal pela dívida inscrita na letra de câmbio. Se não houver aceite, não há responsável, e a letra de câmbio deixa de ter natureza de título de crédito, consistindo em um mero documento produzido unilateralmente pelo sacador. Assim, na letra de câmbio não aceita, não há obrigação cambial que vincule o sacado. Nesse caso, o sacador somente tem ação extracambial contra esse sacado não aceitante. O prazo prescricional dessa pretensão não sofre as interferências do protesto de título de crédito. A prescrição interrompida pelo protesto cambial se refere única e exclusivamente à ação cambiária, sendo endereçada unicamente ao responsável principal e, eventualmente, aos devedores indiretos do título, dentre os quais não se enquadra o sacado não aceitante. O informativo é o 672, de 19/5/2020, e a relatora é a ministra Nancy Angride. Artigo 22. O registro do protesto e seu instrumento deverão conter, inciso 1, data e número de protocolização. Inciso 2, nome do apresentante e endereço. 3, reprodução ou transcrição do documento ou das indicações feitas pelo apresentante e declaração nela inserida. 4, certidão das intimações feitas e das respostas eventualmente oferecidas. 5, indicação dos intervenientes voluntários e das firmas por ele honradas. 6, a aquiescência do portador ao aceitar por honra. 7, nome, número de documento de identificação do devedor e endereço. 8º, data e assinatura do tabelião de protesto de seus substitutos ou escrevente autorizado. Parágrafo único. Quando o tabelião de protesto conservar em seus arquivos gravação eletrônica de imagem, cópia reprográfica ou micrográfica do título ou documento de dívida, dispensa-se no registro e no instrumento a sua transcrição literal, bem como das demais declarações nela inseridas. Artigo 23. Os termos de protesto lavrado, inclusive para fins especiais, por falta de pagamento, de aceite ou devolução, serão registrados em um único livro e conterão as anotações do tipo e do motivo do protesto, além dos requisitos previstos no artigo anterior. Parágrafo único. Somente poderão ser protestados para fins falimentares os títulos ou documentos de dívida de responsabilidade das pessoas sujeitas às consequências da legislação falimentar.
Artigo 24. O deferimento do processamento da concordata não impede o protesto. Capítulo 10. Da averbação e do cancelamento.